Deus, Oi, Ida, tudo bom? tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo Estou te tranquilo? ouvindo bem. Tá, então vamos começar. Bom, boa noite a todos. Acho que já são 7 horas, né? Boa noite a todos. Estão começando mais uma Hora da Genética, que é o canal de comunicação entre a Sociedade Brasileira de Genética Médica e o público, tá? Hoje a nossa convidada da Hora da Genética é a doutora Ida Schwartz, tá? Eu sou, para quem não me conhece, Temis Maria Félix, sou médica geneticista e sou atual presidente da SBGM. A doutora Ida é médica geneticista, titulada pela SBGM, é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Departamento de Genética, né? E tem uma larga experiência no tratamento de doenças metabólicas de origem genética, tá? Boa noite, Ida, seja bem-vinda a mais uma Hora da Genética. Perdemos a doutora Ida, vou chamá-la de novo. Deu certo, Temis? Oi, Ida, tudo bom? Eu não sei se tu ouviu, eu estava te apresentando, tá? E fiz uma Aham. introdução sobre a Hora da Genética, né? Que hoje nós temos um tema bem importante, que é, na realidade, as doenças raras e o Covid-19, né? Nós temos feito, a SBGM tem feito várias lives sobre genética e Covid-19, né? Então, hoje nós vamos falar sobre uma pesquisa que a doutora Ida está conduzindo sobre as doenças raras no Brasil e a Covid-19, né? Para começar, Ida, então, acho que tu podia esclarecer, assim, falar para a gente o que é uma doença rara e se essas doenças são de origem genética ou não são de origem genética, o que tu podia esclarecer para nós? Então, em primeiro lugar, boa noite, Temis. Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com todos vocês. Estou vendo um monte de gente está entrando aqui na live. Espero não ter problemas com a conexão, mas se isso acontecer, a gente volta, né? Então, nós estamos aqui para conversar um pouquinho de uma maneira bem informal sobre a questão das doenças raras e a Covid-19, né? Eu acho que é bem importante essa pergunta que a Temis fez e todos nós temos que parar um pouquinho para pensar sobre isso, né? O que é uma doença rara? É difícil essa definição e nem tem um consenso na literatura sobre o que é uma doença rara, né? É necessário, em termos de políticas públicas, que a gente tente chegar a um conceito. E esse conceito, que é a primeira coisa que eu quero comentar, ele é um conceito numérico, epidemiológico, que vai variar de país para país, né? E cada país tem uma razão para estar adotando determinado conceito. Aqui no Brasil, né, o conceito que nós adotamos é o mesmo da Organização Mundial de Saúde, e que é o seguinte, né, para a gente decorar. Uma doença rara seria aquela que afeta... Eu vou dar duas maneiras da gente decorar, tá? No máximo 60 pessoas, então, em cada 100 mil pessoas. A outra maneira de decorar é só tu dividir por 50 esse número, que dá 1,3 para cada 2.000 pessoas, né? Esse é o conceito assim numérico e isso assim vocês devem imaginar que no Brasil faltam dados estatísticos, né? Faltam dados epidemiológicos. Na verdade, a gente não tem certeza assim da incidência ou da prevalência da maior parte das doenças, né? A gente acaba pegando estatísticas internacionais. Mas o que eu queria comentar, Temes, assim, para a gente conversar, né, seria mais assim, qual é a definição social de uma doença rara, né? Quando é que o indivíduo ele se vê pertencendo a essa comunidade de raras e se identifica como sendo um portador de uma doença rara, né? Porque, assim, existem de 5.000 a 6.000 doenças raras.
Então, vocês vejam, é um monte, mas elas têm algumas coisas em comum, que é o que eu queria trazer aqui, né, para a gente pensar. A primeira coisa é que esse grupo de doenças raras, normalmente, as pessoas demoram muito tempo para ter o seu diagnóstico feito. Então, a maioria das pessoas acometidas, elas têm o que a gente chama de odisseia diagnóstica. Elas passam por vários profissionais até ter o seu diagnóstico. Daí vocês podem pensar, mas por quê, né? Uma das coisas é a falta de educação dos profissionais de saúde sobre doenças raras em geral. Eu não estou falando somente de médicos, né? Profissionais de saúde de maneira geral. E a outra questão é a falta de acesso a exames diagnósticos, né? O outro ponto do que eu estou chamando assim, de uma definição social é a questão do tratamento, né? Daí, tratamento, aqui eu vou falar de tratamento específico mesmo, mas sempre lembrando que dentro da nossa lógica, todas as doenças têm tratamento, né? Os tratamentos específicos, eles geralmente, eles são de alto custo, mas é uma minoria que tem esse tratamento específico disponível, pelo menos por enquanto. O outro ponto é que elas afetam, na maioria das vezes... Mesmo que a doença... Desculpa te interromper. Mas mesmo que a doença não tenha um tratamento específico, sempre tem terapias a serem realizadas, né? Exato. Enfatizar, né? Sempre tem algum tratamento para se fazer, né? E é importante até a manutenção desses tratamentos. Isso é uma coisa que nós vamos conversar mais tarde, né? Exato. Pode continuar. Isso é fundamental. O outro ponto daí é que ele afeta, na maioria das vezes, crianças, né? Tem uma grande associação com problemas neurológicos, e daí o ponto, né, Temis? A grande maioria, elas são genéticas, né? E o que significa, assim, do ponto de vista social, essa questão de tu ter uma doença genética, que tu nasceu com ela, e toda a carga, assim, da questão da herança, né? Da questão de ser uma coisa, entre aspas, assim, de família, né? Sabe por que eu estou fazendo toda essa leitura? Porque eu não tenho muita certeza, e ontem, numa outra live, eu comentei isso, se a comunidade de raras aqui no Brasil, estou falando da gente aqui, se o pessoal realmente se vê como portador da comunidade de raras, ou só como portador, entre aspas, da sua doença, né? Porque assim, uma coisa é tu ser portador da sua doença e outra coisa é tu te ver dentro de uma comunidade maior que engloba 6 mil doenças, né? E isso, para a nossa pesquisa, Temis, é bem fundamental, porque a gente está trabalhando, e mesmo a política do Ministério da Saúde, ela é de raras, né? Ela não é de uma coisa específica. A pesquisa também ela é uma coisa global, ela é de raras. Então, para o indivíduo preencher o questionário, ele tem que se identificar como tendo uma doença. Então, tu podia falar um pouco da política de raras do Ministério da Saúde, assim, em termos gerais, como é que funciona hoje o atendimento da doença rara no Brasil? Tá. A política, então, de raras atual, né? Primeiro, para comentar, ela é dividida, assim, em eixos, né? Então, assim, tem as genéticas e as não genéticas. E as genéticas, elas também são categorizadas. Eu não vou entrar muito nesse mérito, assim, das categorias, mas a lógica da política é que o atendimento, né, ele é centralizado. Então, existem serviços de referência, alguns serviços fornecendo o atendimento de uma forma mais completa, outros de forma menos completa, né? E esses serviços são os serviços que são apoiados financeiramente, então, pelo Ministério da Saúde, né? Atualmente, acho que são 23, é isso? São 17. 17. Vocês vejam que não dá um por cada estado, né? Mas a ideia é que existam mais desses serviços. E daí, assim, dentro da lógica do SUS, assim, a gente defende, como está na portaria, que tenha os serviços de referência, mas a gente também entende que a atenção básica tem que ser habilitada para várias coisas, né? E trabalhar
rede com os serviços daí para prestar um atendimento melhor. Isso? É isso aí mesmo, tá? Então, assim, diante dessa... por que surgiu a ideia de fazer essa pesquisa que tu divulgou bastante? A pesquisa ainda não está encerrada, né, Ida? Tu podia falar uma coisa... Por que surgiu a ideia de fazer a pesquisa e como que é essa pesquisa? A questão da ideia, assim, a gente, obviamente, trabalha com doenças raras, né? E, assim, a gente acabou vendo, né, que o atendimento dos nossos pacientes, ele de uma maneira assim bem importante, a forma como a gente estava atendendo, ele foi influenciado, então, assim, como não é só da genética, isso são todas as especialidades, né? Mas ao mesmo tempo a gente percebeu que os serviços de saúde estavam tentando se reorganizar para atender esses pacientes. Então, a ideia inicial era essa, assim, era ver como que o sistema de saúde estava se reorganizando para atender essa população de pacientes. Aí eu já vou te dizer assim, que a Isso gente... pandemia, né? Isso que é o foco é a doença rara, como ela se comportou, o atendimento durante a pandemia. Tá. Isso. Mas, assim, só para te entender a evolução, assim, como é que foi a coisa da ideia. A gente, assim, inicialmente estava muito interessado em ver a questão dos teleatendimentos para raras, tá? Do ponto de vista, assim, pessoal, e até tem a ver com a questão da live, do título da live, que é a questão da visibilidade, né? Eu comecei a perceber, assim, que estavam saindo vários questionários e as pessoas estão sendo bombardeadas mesmo com questionários para serem preenchidos agora durante a pandemia, várias pesquisas. Mas se vocês forem ver, a maioria dos questionários, eles são questionários que lidam com a questão da saúde mental, né? E claro que assim, por ser médica, eu também estou enviesada, mas eu vejo uma grande quantidade de questionários muito preocupados com a saúde mental dos profissionais de saúde, tá? Que óbvio que é super importante, assim, em termos de pandemia, a gente entender, né? Tem coisas populacionais também, assim, mas a gente percebeu, assim, que não tinha nada destinado para a comunidade de raras, né? E a gente podia fazer dois tipos de, assim, inquéritos ou questionários. Um era perguntando a opinião dos profissionais de saúde, mas isso, assim, teria menos sentido do que a gente chegar direto à comunidade mesmo de raros e ver o que eles estão achando de tudo isso, né? Então, foi assim que foi construído. E o questionário em si, ele é um questionário que foi adaptado do questionário da Organização Europeia para Doenças Raras, porque eles na Europa, agora eles estão saindo assim da história do pico, mas em abril e maio, assim como a gente está circulando aqui, eles também circularam um questionário mais ou menos com esse perfil, tá? Tá. A gente tem uma pergunta agora no ar aqui, eu acho que é uma pessoa, acho que a Thaís entrou um pouquinho depois que nós começamos, né? E ela está perguntando se o termo, que é uma coisa que tu já falou, mas acho que é importante reforçar, se o termo doença rara engloba síndromes genéticas raras. É a Thaís, né? Eu estou vendo Né? aqui. Sim, Isso, a Thaís Cruz. sim, Thaís, engloba síndromes genéticas raras, né? Tem várias maneiras da gente definir doenças raras, né? Mas a forma assim, mais comum é pelo número de pessoas que são afetadas, independente da causa, assim, de ser genético ou não ser genético. As síndromes genéticas, tirando várias exceções, né? Assim, elas são, por regra, doenças raras, tá? Tem exceções, mas a grande maioria entra dentro desse conceito. Daí, nossa. Então, vamos voltar para a pesquisa, Ida. Então, assim, como que se desenvolveu essa pesquisa? Assim, que resposta a gente tem das pesquisas? Quantas pessoas, na realidade, responderam à pesquisa? O que resultados estiveram nessa pesquisa?
Eu, antes, assim, de falar dos números, né, porque eu preparei bastante coisa aqui dos números, eu queria deixar bem claro que, assim, a condução dessa pesquisa está sendo um aprendizado para mim, tá? Entre outros, porque é muito claro que não adianta, assim, só a vontade do pesquisador. A comunidade tem que estar muito mobilizada para responder, tá? Senão a gente não consegue um tamanho, assim, de respostas que eu queria. Então, eu vou contar uma. Responder, Ida. Tem uma outra, tu falou bastante dos questionários, né, que tem atualmente em relação à saúde mental, principalmente focado nos profissionais de saúde que estão atendendo pessoas com Covid, os profissionais de saúde que estão estressados com a pandemia, né, que estão sendo afastados do seu emprego muitas vezes por causa de estar contaminados, o medo de contaminação, principalmente quem está na linha de frente, né? Mas tem uma pessoa aqui perguntando, que é o Lucas, tá? Se o teu, se, como é que está a saúde mental do portador da doença rara na pandemia? Se a gente tem algum resultado sobre isso. Lucas, a gente não tem uma pergunta assim específica como está a sua saúde mental, tá? Mas existe uma pergunta que é assim, o quanto você se sente ameaçado por essa pandemia, tá? E vocês imaginam que esse nome, assim, essa palavra ameaça já revela bastante coisa, o quanto a pessoa pode ficar ansiosa, com medo, enfim, tá? E eu vou te dizer, assim, que aproximadamente 100% das pessoas que responderam os questionários, elas se sentem muito ameaçadas, tá? E depois a gente tentou categorizar assim, se eles achavam que a ameaça era maior para eles ou para os seus pais, né? E isso é bem interessante para analisar a questão da faixa etária, e sempre o medo é maior em relação aos pais, talvez porque os pais têm essa coisa da idade, tá? Mas assim, a gente não, o questionário não tem perguntas assim, você está deprimido, você está ansioso, né? Mas o que a gente percebe é que é um medo muito grande. Tá. Por exemplo, a Nilde aqui está escrevendo, tá? Que ela, como portador de fenilcetonúria, está exausta e irritado, tá? Está exausta e irritado. E eu acho que todo mundo se sente nesse momento, né? Tá todo mundo cansado, né? Mas a gente tem que seguir firme porque isso vai passar, né? E Exato, nós estamos na mesma situação. Os profissionais exato. de saúde, os pacientes, né? As pessoas idosas que estão em casa trancada, né? As crianças que não estão indo na escola, né? Todo mundo está cansado, né? E uma pergunta que foi feita aqui, na realidade foi uma colocação, como foi o envio destes questionários? Como é que tu abordou as pessoas, a comunidade dos raros? Essa pergunta é bem importante, por isso que eu disse que ela faz parte do aprendizado da gente como pesquisador, né? Então, óbvio que a pesquisa, assim, ela foi aprovada pelo Comitê de Ética, até um texto, assim, introdutório de apresentação, e, assim, a autorização da gente, até por causa da história da pandemia, era de distribuição pela mídia eletrônica, e foi o que foi feito, tá? Mas, assim, eu quero apontar para vocês problemas dessa primeira estratégia, tá? O questionário, então, ele tem um link, a pessoa linka, né? E daí abre um texto onde é dito assim que é aprovado pelo comitê de ética, quem é a pessoa responsável, tudo. Mas chegou para mim várias falas ou reclamações totalmente assim, com razão, que tinha gente que tinha medo de clicar ali por achar que era vírus ou que ia estourar o computador, ou que, né? Porque e daí achavam que era spam, que não era uma coisa confiável, que era de laboratório, que era alguém querendo roubar dados. Tudo isso chegou para a gente, tá? Para vocês terem noção. Então, a partir disso, né, a gente começou a fazer um contato mais próximo com as associações mesmo, tá? Então, tipo assim, a primeira estratégia foi uma divulgação
no Face, no Instagram, mas não via as associações. No instante que a gente começou a fazer um contato mais pessoal, vocês vejam que isso demanda, né? Porque imagina, eu sou do Rio Grande do Sul, obviamente, quem é que lá do norte vai me conhecer, mesmo que meu nome, né, esteja ali. E daí, quando a gente passou a contar com a ajuda assim, de vários outros colegas da SBGM e ter um contato mais com as organizações mesmo de pacientes, funcionou melhor. Mas a estratégia foi essa, assim, por Instagram, foi uma estratégia pelo Face, Pelas mídias contato. sociais, né? Ah? Nesse momento de isolamento, de distanciamento, Exato. a gente tem que usar a mão das mídias sociais, né? Que é isso que É, o M está fazendo aqui nesse momento também, né? exatamente. E tu podia falar para a gente sobre como quais são os resultados que já tem dessa pesquisa? Você já sei, a pesquisa já acabou, ela continua funcionando? O que tu pode nos dizer? Olha só, Já dá para finalizar a pesquisa? a princípio, a gente vai finalizar final de junho, tá? Essa é a data assim que a gente se colocou. Eu só vou fazer um comentário aqui que eu estou vendo, eu acho que é da Tânia Levi, que o questionário é excelente, fácil de responder, tá? O que eu quero dizer com isso, assim, ó, não foi todo mundo que achou fácil de responder. Isso é uma coisa assim, ó. Quando tu abre o questionário no celular, tá? Tem algumas perguntas que tu tem que meio que passar que fica ruim para responder. E várias pessoas reclamaram disso, só para vocês verem como é importante a coisa do layout mesmo, assim, mas a gente não teve como modificar essa questão. A gente tem, Temes, o levantamento que eu fiz, né, para apresentar aqui para vocês, foi um levantamento de 11 dias, 11 ou 12 dias de circulação do questionário, que foi de 1º de junho até 12 de junho, tá? E a gente teve 811 pessoas que responderam. O que eu posso dizer sobre isso, esse número 811? Que eu acho que é um número muito bom, tá? Tu pode perguntar assim, Ida, quantas pessoas responderam erradas? Por exemplo, elas acharam que tinham doenças raras e, na verdade, não era uma doença rara. Eu tenho que dizer que a gente acabou excluindo uns 10 questionários. Então, a gente tinha uns 821. Então, assim, tem pessoas com diabetes que responderam, só para vocês saberem. Teve profissionais de saúde que responderam também, tá? Então, tudo isso a gente cuidou, tá? Mas, por exemplo, Temes, a gente não excluiu o questionário de síndrome de Down, tá? Só para te... Por Apesar causa de não ser uma doença rara, né? disso, é por isso que eu fiz toda aquela questão inicial da definição social da história de ser raro, tá? Então, assim, teve algumas doenças, eu vou te dizer assim, que não é a regra, porque a gente não tem um tamanho muito grande de síndrome de Down incluso, tá? Mas, por exemplo, Alzheimer, tá? Teve algumas coisas que a gente, assim, não deixou porque a pessoa, tipo, estava se considerando como tendo doença rara. No caso, um cuidador de pessoa com Alzheimer, né? Mas a maioria eram coisas, assim, que responderam então direitinho, era a amostra mesmo que a gente estava esperando. O outro ponto também para fazer esse comentário fazer assim do que a Tânia falou que nos preocupa muito, tá? Quando a gente vai analisar de onde vêm esses 811 pacientes, a gente nota claramente que o Nordeste está subrepresentado, né? Eu assisti, eu achei muito bom que eu assisti quarta-feira ali o Grand Round ali do Clínicas, o pessoal falando de ensaio clínico modificado ou monitorado, que tu vai analisando as coisas que estão acontecendo para ver o que tu pode assim agir, né? Então, assim, quando a gente se deu conta que tinha pouca amostra do Nordeste, é claro que a gente tentou ir mais para o Nordeste, contactar colegas do Nordeste, enfim. Mas mesmo assim, não sai da faixa do 18% de representatividade, né? Que devia ser
28%. E daí a gente fica se perguntando por quê, né? Claro, assim, o nosso grupo é lá do sul, daí tu até entende que tem uma super representatividade ali do sul, mas a gente fica pensando se a questão do Nordeste não tem a ver mesmo com alguma coisa de acesso à internet, alguma coisa de nível socioeconômico, mas a gente não tem muita certeza, né? Hoje o nosso questionário tem 1.000 respondentes, só para te saber, a Que gente bom. eu Tá. fechei tudo, tá? Tá. Dentro dessa tem duas colocações aqui na nossa, dos nossos espectadores, tá? Tem o Cal Carva, que eu acho que ele é de uma liga de genética, e ele diz que como as ligas podem ajudar para aumentar a visibilidade das pessoas com doenças raras em meio à pandemia, e eu acho que a divulgação do questionário uma ajuda muito importante das ligas de genética, né? E a outra, Thaís, dizendo que ela é de um grupo de síndrome de Williams aqui no Rio Grande do Sul e que carece de pesquisa e ela se dispõe a participar e indicar outras pessoas do grupo. Então, seria importante tu mandar o questionário para o grupo da Thaís da síndrome de Williams, tá? Obrigada, E, Thaís. só que queria que tu respondesse da Liga de Genética, como pode aumentar a visibilidade das doenças raras. As ligas de genética são muito importantes, né? Vocês viram, né, que eu estava comentando que uma das coisas assim que a gente necessita é melhorar a educação de profissionais de saúde na área de genética, né? Então, assim, como é que eu vejo a nossa atuação em época de pandemia? Uma coisa a Temis já falou, a gente tem que estar caminhando junto de mão dada para não deixar ninguém desmoronar, tá? Então, assim, todo mundo junto vai passar, a gente tem que ser forte e dentro desse, sim, dentro dessa questão, né, a gente tem que estar junto com os pacientes. Então, como é que eu vejo assim? Eu acho que vocês podem promover lives, por exemplo, né, sobre os mais diversos temas também, né, de ajudar. E acho que é isso, né? Tem mais alguma ideia, Temis? Não, eu acho que é isso. Eu acho que as ligas genéticas, nesse momento, né, realmente, assim, trabalhar muito na educação, né, tanto da população quanto de outros profissionais de saúde, sobre o conhecimento das doenças raras, né? Já um aprendizado Isso, deles nesse sentido, né? exatamente. Caiu aqui. Participando junto com a SBGM, participando e atuando junto com seus professores também, né? Isso. É importante isso, que as ligas são fundamentais para a comunidade, né, científica, para nós profissionais de saúde, são os geneticistas do futuro, né? Eu gostei que tu... Eles de maneira bem estreita para que eles realmente sejam a genética do futuro. Exatamente. Tá. Então, Ida, fala mais agora sobre o resultado desses 1.000 questionários que tu tem já, né? Quais são os resultados, assim? Tá. Que a comunidade com doença rara está fazendo neste momento para se cuidar em relação à pandemia? Eles estão seguindo o distanciamento social? Eles estão... E como é que está o atendimento desses casos? O que está acontecendo no Brasil? Tá. Posso falar antes sobre os grupos que mais responderam, daí só para pegar a ordem, né? Até por causa da Thaís, tá? Então, assim, ó, se a gente for pegar os 10 grupos que mais responderam, tá? Eu estou pegando aqui no computador para a gente olhar. A doença mais representada foi fenilcetonúria, tá? Seguida ali por mucopolissacaridose, seguida por glicogenose hepática. Então, vocês veem que assim, 5 das mais frequentes são erros inatos do metabolismo, tá? Mas se a gente pegar as síndromes dismórficas, é síndrome de Williams, tá? É isso que eu queria dizer para a Thaís, assim, que foi muito legal ver que os Williams também estão bem representados, né? E dentro das 10 também a gente tem fibrose cística, osteogênese imperfeita, tá? E daí quando a gente pega as neurogenéticas, são as ataxias como um grupo e esclerose múltipla, tá? Para te ver assim. Então, enfim, assim, por que são essas as mais representadas?
é meio difícil de dizer, talvez seja porque são grupos que têm organizações de pacientes mais assim, consolidadas. Idade, né? Eu não acho que reflita basicamente uma questão da prevalência, Tênis, assim, delas Não, no... certeza. Não Né? representa a prevalência dessas doenças como um todo no Brasil, né? Exatamente, exatamente. Grupos mais organizados, né? E isso faz com que reflita, tem mais o questionário chega mais cedo neles, eles têm mais input de responder o questionário. Acho que isso tudo ajuda, né? Mas a gente tem que pensar naquelas outras, né? Só, tu comentou que existe 5.000 a 6.000 doenças genéticas diferentes, né? Então, assim, tem doenças que às vezes é um caso só, né? No Isso. Brasil inteiro, E né? daí, assim, Como isso... o indivíduo consegue se identificar com a comunidade da doença rara, né? Essa é uma questão que tu estava levantando antes. Né? Exatamente. E assim, Temis, já que voltou a esse ponto, né? São 5.000 a 6.000. E a gente fez o levantamento dessas, 173 só estão representadas no questionário. Então, tu vê, né? Então, assim, tem muitos grupos que a gente não está chegando, né? Enfim, É. o motivo é difícil, assim, da gente determinar. Mas, assim, como é que o pessoal está se comportando, Temis? Primeira coisa que eu queria dizer, o pessoal está se comportando muito bem, tá? Então, assim, a gente fez uma pergunta sobre a questão do distanciamento físico, né? Da questão de quantos deles ficam em casa e seguem as coisas. E assim, 93% ficam em casa, tu entende? Então, isso eu queria ressaltar. Parece que talvez porque o pessoal se sinta como sendo uma comunidade de risco, eles se cuidam mais do que a comunidade em geral. Essa é a nossa percepção. Tá? Então, o pessoal assim tá se cuidando mesmo. Sobre isso, na realidade, a Regina está escrevendo aqui que o grupo de pessoas com miopatia mitocondrial tem se cuidado muito, né? Todos estão em distanciamento social e sem visitas. Apenas uma pessoa ficou com Covid que foi informado, né? E o distanciamento social é muito importante nesse momento, né? Adorei o comentário, tá? Da Regina, né? Então, assim, desses 811 pacientes, olha só, não é paciente, tá? Isso eu também quero dizer, mais ou menos 65 é cuidador e o restante, mais ou menos uns 30% é paciente, tá? Mas, assim, desse grupo, só 5 tiveram Covid, só para você, dá menos de 1%. Então, assim, tá? Então, assim, parece, né, ainda bem, né, que a prevalência da Covid em indivíduos com doenças raras é menor do que na população em geral. Provavelmente porque reflete o cuidado, né? O Cal Carafa está perguntando aqui, né? Se todos os portadores de doenças raras são necessariamente grupos de risco. Essa pergunta é maravilhosa, tá? E eu vou te dizer que não, tá? Que isso vai depender de doença para doença. Mas o que eu estou frisando aqui é que o que parece, né? Daí isso é uma coisa social, psíquica, tá? Assim, que o grupo se vê como sendo de risco e se cuida mais, tá? Então, assim, para dizer que tem mais ou menos risco, ou se o risco é igual ao da população em geral, vai depender do problema que a pessoa tem. Tá? É difícil, né? Claro, assim, se é um problema que está associado à imunodeficiência, alguma deficiência do sistema imunológico, na teoria é risco aumentado. Mas também digo para vocês, porque eu estou indo assim para a literatura toda hora, o número de pessoas, tá, com doenças raras relatadas na literatura como tendo tido Covid é pequeno, é muito pequeno, tem muito pouco relato. E quando a gente vê os relatos, eles não são de quadros mais graves, tá? Aqui no Brasil, só para vocês saberem, a única coisa assim que já chegou a mim,
que teria apresentado quadros mais graves são de algumas doenças hematológicas, tá? Assim... Isso eu acho que é realmente o reflexo do distanciamento social, porque eu acho que a percepção que a pessoa pode ter mais risco de pegar uma doença grave, que ainda a gente não conhece direito, com uma evolução que pode ser muito difícil, né? A pessoa está tomando a medida de prevenção que tem que tomar. Exatamente. Higiene, lavar as mãos, usar álcool gel, ficar em casa, né? E também usar máscara. Uma das coisas, usar máscara. E uma das coisas que eu queria te perguntar, assim, o fato das as pessoas, como é que está o atendimento das pessoas raras nesse momento? A gente sabe que aqui em Porto Alegre, né, a gente cancelou os ambulatórios por um período. Atualmente a gente está trabalhando com teleatendimento, né? Mas não é só o atendimento médico, né? Os pacientes necessitam de fisioterapia, de fonoterapia, de TO, né, de psicólogo, de psicomotricidade, de escola, provavelmente na escola eles não estão indo. Então, como é que está o atendimento das pessoas nesse período das doenças raras? Isso é uma coisa que nos preocupa, né? Isso eu vou passar dados agora com os números mesmo, porque a gente tem, né? E claro, assim, ó, isso sempre é uma balança, né? A gente vai ter que ir vendo o que fazer conforme o tempo passa, né? Mas, assim, a ideia é que a gente não pode retirar por muito tempo todo o tratamento desse grupo. Então, assim, terapia de reabilitação, tá? 70% dos 811 referiram que estão com as suas terapias de reabilitação paradas no período, tá? Daí, assim, atendimento médico, 45%. Psicológico ou psiquiátrico, 35%. Cirurgias, assim, que talvez tivessem sido planejadas, enfim, 31%. Tá? E também 53% referindo que os exames de controles deixaram de ser feitos. Né? Então, teve assim uma alteração substancial do tipo de atendimento que foi fornecido. Então, essas coisas então pararam, né, Temis? Mas por outro lado, tá? Pelo menos metade da amostra passou a ter teleatendimento. Isso é uma coisa importante. Então, eles não ficaram abandonados, né? Não ficaram abandonados. Né? Eles têm um canal de comunicação com o seu profissional de saúde, né? Isso. E tá checando como estão as coisas nesse momento complicado, né? Isso. E isso que é dentro daquela lógica que eu tinha te dito, que era para ver como que o sistema tinha se reorganizado, e a gente percebe claramente que ele se reorganizou por meio desses teleatendimentos ou atendimento de internet. Porque, assim, ele existia, mas na maioria das vezes começou na pandemia, tá? Isso a gente também tem o dado, tá? E o que é bom, assim, e que é uma coisa que a gente vai levar para o Ministério, porque eu tenho um compromisso com a coordenadora da Secretaria das Raras de repassar esses dados para eles, é que, assim, a maioria das pessoas que recebeu o teleatendimento gostou, achou que foi útil e que pode ser uma maneira que o serviço possa ser prestado mesmo fora da pandemia. Né? Tá. Que para nós é uma coisa nova, né? Tá. Tem uma pergunta aqui, Ida, tá? Que na realidade é uma colocação, mas na realidade isso já foi tratado na live da semana passada, mas acho que seria importante tu fazer algum comentário. Uhum. O tema dos raros não seria ir aos hospitais para fazer as suas infusões quando existe o tratamento? Se a ida ao hospital pode causar algum problema, né? Ele está falando especificamente das infusões que as pessoas fazem no hospital e não domiciliar. Então, eu entendi que a ida ao hospital seria um problema para essas pessoas. Uma coisa assim, ó, isso em relação às infusões, para vocês saberem, a gente chegou porque a gente estava preocupado com a história do remédio, não só a questão das infusões, mas os pacientes que recebem, por exemplo, medicamentos dispensados pelas secretarias ou fórmulas, né? E 20% tiveram esse seu tratamento medicamentoso suspenso na pandemia.
Eu vou te dizer que eu não acho 20% um número alto, tá? Principalmente os pacientes que fazem infusão, também houve uma reorganização do sistema e eles passaram a fazer mais infusão domiciliar. Então, assim, eu assisti a live da Carolina semana passada, assim, e a gente pensa bem parecido. Primeiro, assim, as doenças que são tratadas por infusão são diferentes uma das outras, tá? Então, tem algumas que a pessoa pode ficar um mês sem receber o tratamento e talvez seja o mais seguro. Tem outros que não, né? O ir ao hospital, dependendo do caso, sim, ele pode ser mais, entre aspas, perigoso do que ficar em casa. Mas entendam, o ir ao hospital não é só questão de estar no hospital, é o deslocamento também da casa ao hospital, né? Que muita gente vai de ônibus, enfim, e nesse deslocamento você pode ter contato com um monte de pessoas, né? Então, de novo, assim, não tem uma regra. De uma maneira geral, a gente tenta respeitar o fique em casa, né? Então, das infusões, a gente tentou organizar que a maioria dos pacientes, ou quem pudesse, fizesse em casa as infusões, né? Mas lembrando que o fazer em casa também significa receber um profissional de saúde em casa e que daí ele tem que tomar todos os cuidados, né? Voltando àquele assunto que tu falou em relação aos os teleatendimentos, né? O Cal perguntou aqui, está falando aqui assim, na realidade, que ele está falando assim, pensando no lado positivo, vocês acreditam que a telemedicina ganhou mais visibilidade nessa pandemia, né? Principalmente pensando em doenças raras, que geralmente os portadores moram longe, né? O quanto a telemedicina pode auxiliar no atendimento desses indivíduos? Eu vou assim fazer um meia-culpa para vocês, tá? Que assim, antigamente eu não acreditava muito em telemedicina, tá? E o meu pensamento com o tempo, mas com o tempo que eu digo assim, uns 10 anos, né? Mudou completamente. Eu não acho que telemedicina é solução para tudo, tá? Não é. Mas ela é um instrumento muito útil em muitas situações. E eu acho que veio para ficar. Tá? E agora eu vou falar para vocês uma coisa que eu falei ontem também, é só porque eu gosto de fazer falar umas coisas polêmicas, né? Então, assim, ó, na verdade, vocês devem saber que o Conselho Federal de Medicina, ele meio que liberou a telemedicina agora, final de março, tá? Mas eu quero que vocês prestem atenção que vários dos nossos pacientes raros aqui do Brasil, eles fazem atendimento de telemedicina com médicos do exterior. E isso não é regulamentado, tá? Então, para vocês verem que as coisas a gente tem que pensar muito, é muita coisa envolvida, tá? O teleatendimento, por exemplo, que a gente está fazendo na genética no Clínicas, né? Porque o Clínicas tem várias, ali nosso hospital tem várias unidades, vários jeitos de trabalhar a telemedicina. Mas isso a Temis também pode comentar. Uma das coisas que a gente tem que resolver é a questão da imagem, porque para geneticista é importante a questão, dependendo da área, óbvio, a questão do exame físico, enfim, né? Então, eu ainda acho que nada substitui o presencial, mas a teleconsulta pode diminuir a necessidade de múltiplas vindas ou deslocamentos até um centro de referência. O que tu acha, Temis? Crônicas, né, Ida? Na realidade, às vezes é para reforço de alguma de algum tratamento, reforço de manejo, né? Para saber se algum tratamento iniciado ele tem algum efeito colateral ou não, né? Então, acho que são, em algumas situações, realmente a telemedicina, eu acho que ela veio para ficar, eu concordo contigo. Tá. E daí a gente tem muitas coisas, de novo, assim, a gente
tá num hospital que é um paraíso, eu acho, em relação a vários outros, né? Mas a gente tem que falar que tem várias questões éticas envolvidas na telemedicina também, né? Então, É, tu tem que ter um registro de tudo que é dito, enfim, como é que tu vai fazer o registro, qual é o sistema, então, todas essas coisas, é, como que tu vai manter anonimato, sigilo, essas coisas, né? e eu acho que o que tem também é tudo uma questão de segurança, né? A gente Uhum, sabe, assim, essa foi o problema, eu acho que da resolução do Conselho Federal de Medicina, que caiu ano passado, justamente porque a gente está fazendo uma telemedicina mais ou menos, né? A gente está uhum, fazendo por telefone, por WhatsApp, uhum, e a gente sabe que são sistemas que não têm segurança nenhuma, de uhum, sigilo, né? Então, eu acho que é muito importante para as pessoas entenderem que a telemedicina não é só pegar o telefone e conversar do outro lado, né? Tem que registrar no prontuário, tem que ter uma forma de registro da conversa, tem que ter toda uma série de dados de segurança que são importantes, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que aprimorar para o futuro, né? A Luísa sim. está falando aqui que, na realidade, a telemedicina pode também auxiliar na adesão do tratamento. Isso é bem Sim. importante, né? Aquele tratamento crônico, né? Que tu tem que ficar perguntando se está fazendo, se não está fazendo, né? Eu acho que a adesão ao tratamento é muito importante. Então, assim, contatos semanais, contatos mensais, quinzenais, para adesão ao tratamento presente, principalmente para indivíduos que moram longe, eu acho que é fundamental a telemedicina, né? Eu vi que tem um pessoal que eu acho que a Cristiane Kopacek tá aí, o pessoal do teste do pezinho, da triagem neonatal, né? De novo, aqui a gente está falando de telemedicina muito na questão do paciente tendo contato com um profissional de saúde, né? Mas a telemedicina engloba também contato entre profissionais de saúde. Então, essa questão da gente também conseguir fazer uma rede, né, onde os SRDRs, os SRTNs, os serviços de referência, consigam trabalhar com a ponta lá, com os profissionais da unidade básica, nesses casos onde tem tratamento crônico, para tentar resolver algumas situações, ou, enfim, sem necessitar que tenha que haver deslocamento até o centro, né? Então, pensar nesse sistema também é bem interessante, né? Ida, tem uma pergunta aqui da Soraya, tá? Que foge do tema da live, mas eu acho que é importante tu fazer algum comentário, né? Ela tá perguntando sobre vacina, né? Que logo, logo a gente vai ter uma vacina, né? Uhum. Mas pode acontecer de pacientes com erro metabolismo a vacina não imunizar. O que tu tem a dizer sobre isso? Eu adoro essas perguntas. A primeira coisa que eu vou dizer é que não tem evidência. Sabe assim, ó, tem um erro inato do metabolismo que eu trabalho, que é o Gaucher, que a gente acha que o pessoal tem, e até tem uma base, assim, que eles demoram para se tornarem imunes à hepatite B, tá? Tem uma parcela da população que não consegue ficar imune, né, à vacina da hepatite B. Mas assim, ó, a rigor, não tem uma razão para a vacina não funcionar em pacientes com erros inatos do metabolismo, tá? Claro que tudo depende. Temis, eu não sei se tu sabe, assim, ó, mas a vacina para dengue que existe, tu sabia que ela tem fenilalanina? Só para tu saber, Não, assim. tô sabendo Na agora. composição. Então, uma vez eu fui falar de fenilalanina, eu tive que aprender isso porque me perguntaram. Mas, assim, a quantidade é ínfima, é mínima. Então, ela não é contraindicada para quem tem fenilcetonúria, tá? Então, assim, a gente não sabe como é que vai ser a vacina para o coronavírus, certo? Mas, a princípio, as pessoas que têm erros inatos do metabolismo, a princípio, eles não teriam contraindicação, mas a gente tem que ver como é que vai funcionar, né? Tem que ver que tipo de vacina que é, É. se é de RNA, se é de vírus inativado. Isso, Várias isso, coisas que a gente tem que avaliar. Primeiro, a vacina tem que chegar, para depois exatamente. para quem ela se aplica ou para quem ela não se aplica, É, né? é Eu acho bem que os isso. estudos são muito iniciais ainda de vacina para a gente ter essa resposta, mas a gente está atento no que está acontecendo na comunidade científica. E quando a gente tiver uma resposta, a gente vai dar para os nossos pacientes, né, Ida? Claro, claro.
Ida, nós estamos já a 50 minutos da live. Essa live, na realidade, já tem um tempo para finalizar de 1 hora, tá? Na realidade, tem uma pergunta aqui que eu acho que a gente podia falar isso, responder essa pergunta, depois tu podia finalizar dizendo para fechar sobre essa live, tá? Então, ela está perguntando aqui: quais características de uma doença rara pode ser considerado do grupo de risco? Qual o limiar? Como tratar disso com os médicos? Tá? Quem fez a pergunta, Temis, aparece o nome? A pergunta foi feita pela Ana. Ana, olha só, eu vou te dar uma resposta que não deve ser a resposta que tu deve estar achando que eu vou dar, porque eu vou fazer tu pensar numa outra coisa, tá? A gente muito pouco tem falado sobre pessoas cegas e pessoas que não ouvem bem, tá? Por que eu estou chamando a atenção de vocês? Vocês já pensaram como é que as pessoas que têm dificuldade com alguns dos sentidos, né? Por exemplo, a audição e a visão, e que dependem do tato, por exemplo, para várias coisas, como é que elas estão se comportando nesse momento onde a gente não pode tocar nada, vocês entendem? Não podem tocar nada, tá? Então, assim, e daí a gente pensando das pessoas que não ouvem, claro, assim, tem quem não ouve bastante, pouco e muito, como que eles estão adquirindo informação, né, sobre toda essa história da Covid. Então, assim, essa questão, assim, eu acho que eles são grupo de risco, mas tu não encontra na literatura. Mas eles são grupo de risco, porque eu imagino que eles sejam um grupo, assim, que tem mais dificuldade de obter informações e de se fazer entendido, tá? Isso é uma coisa. Agora eu vou te dizer a resposta que quase todo mundo ia te dar para a tua pergunta, tá? É fator de risco, ou tem mais risco, aquelas doenças raras que possuem complicações semelhantes às pessoas que têm problemas frequentes e que são de risco, tá? Por exemplo, quem tem problema de pulmão, né? Tem um erro inato do metabolismo, que é a intolerância à proteína com lisinúria, que pode dar problema de pulmão. As mucopolissacaridoses, tá? A fibrose cística, tá? A outra coisa, por exemplo, pessoa que tem problema neurológico, será que ela é fator de risco? Isso já tem alguns estudos. Qual é o problema? Quem tem algum problema neurológico, pode ser que ela não se queixe, ela não se faz entender. Talvez ela não consiga dizer, olha, eu não estou me sentindo bem, eu estou com falta de ar, e talvez ela demore mais para ir para o hospital também. Tá? Pessoas que têm doenças raras e que têm mais de 60 anos, doenças raras que dão hipertensão, como algumas doenças renais, né? Então, doenças raras que dão problema de imunidade, né? Tem várias imunodeficiências. Então, é dentro dessa lógica, assim, que elas entram na questão dos grupos de risco. Tá. Então, Ida, para encerrar, eu queria que tu fizesse, então, uma finalização sobre esse tema da tua pesquisa, né? Dentro dos 3 minutos. E fala em geral, assim, acho que a pesquisa ainda está aberta, né? Sim, então, quem quiser colaborar, onde é que encontra o questionário, como é que se eu quero responder, não respondi ainda, quero mandar para um grupo que eu conheço, o que eu faço? Temis, muito obrigada, tá? Obrigada a toda a SBGM, a toda a audiência. Tá? Então, assim, obrigada a Rosa, que é minha filha que está assistindo, que ela disse que ela quer que a gente faça mais live, Temis. Eu gostei do... Olha, dos gatinhos. Tá me ouvindo, Temis? Tá dando? Tá. Então, assim, ó, eu gostaria de convidar toda a comunidade de raras, então, para participar da pesquisa, né? Ela é uma pesquisa, novamente, que ela só tem sentido se as pessoas da comunidade participarem. O questionário ele está amplamente disponível, tá? Tá no meu Facebook, tá no Instagram, tá de vários colegas da SBGM,
está em várias associações, né? E o nosso compromisso como pesquisador, como vocês e com vocês, isso que eu quero deixar bem claro aqui, é que os resultados já, vão ser divulgados já de uma forma preliminar, né? Mas assim, que a gente tem um compromisso, de novo, com a Secretaria Nacional das Raras, tá? De entregar esse relatório para eles, para ver o que eles podem tomar, então, de decisões ou de medidas para ajudar a comunidade. Por exemplo, o questionário até agora está mostrando fortemente que teleatendimento é uma boa. Então, seria uma obrigação lá de Brasília, né, tentar continuar proporcionando teleatendimentos para a comunidade das raras. Tá? Era isso que eu queria dizer e agradecer todos os colegas, todas, porque isso aqui, ele obviamente é um trabalho em equipe, né? Mas todo mundo que tem ajudado e colaborado, tá bom? Era isso. Tá. E outra coisa, fiquem em casa e continuem se cuidando. Né? Tá. Obrigado, Ida, então, pelos esclarecimentos. Quem ainda não respondeu o questionário, responda o questionário, porque eu acho que ele vai ser muito importante para a participação de todos, né? A gente entender melhor a comunidade dos raros, vai ajudar tanto a comunidade, quanto profissionais de saúde, quanto o Ministério. A gente tem que dar visibilidade para essa comunidade. Tá? Então, nós estamos encerrando essa live nesse momento. Essa é a live da SBGM. Na realidade, nós estamos encerrando esse bloco, que foram 5 lives relacionadas à Covid-19. A partir da semana que vem, nós temos outro tema, e o tema vai ser o que é ser médico geneticista e como ser médico geneticista. Então, se você tem dúvidas sobre quando procurar um médico geneticista, em que situações você deve pedir para seu médico, encaminhe para o médico geneticista, o que faz o médico geneticista, né? Acompanha lá a nossa live na semana que vem, eu vou estar aqui respondendo aos questionamentos, né? Vou falar sobre nossa sociedade, então espero todos, até na próxima quinta-feira, às 19 horas, no Instagram da SBGM. Espero que todos fiquem bem e para quem não conseguiu assistir essa live vai ficar gravada, né? E ela fica também no nosso canal do YouTube. Só procure no YouTube por SBGM. Tá? Muito obrigada a todos, obrigada, Ida. Obrigada a todos que participaram dessa live. Muito obrigada.